já pagou. Tens direito sobre mim. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 39, diz assim a palavra do Senhor: E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Continuando a nossa reflexão sobre as 3 experiências da vida de Jesus que certamente nós poderemos experimentar em nosso viver. E pensando naquele processo de amadurecimento, vamos pensar um pouquinho no processo de cumprir a vontade do Pai. Porque houve aquele tempo em que a vida de Jesus estava em oculto, os céus observavam o florescer daquela perfeita humanidade, daquele homem perfeito, e num determinado momento Jesus diz que se cumpra a justiça, quando ele vai ser batizado por João Batista, e nesse momento os céus se abrem, o Espírito desce sobre ele, e os céus confirmam: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Deus encontrou na terra o exemplo de humanidade perfeita, de vida perfeita, o homem perfeito. E aí Jesus começa uma história, ou na sua história de vida, uma nova etapa. Jesus agora vai viver aquela experiência do deserto, e saindo daquela experiência do deserto, onde ele é provado, onde Satanás vai tentá-lo pessoalmente, então depois daquela experiência, Jesus começa o seu ministério público. E aí Jesus começa a viver a experiência de ter multidões o seguindo em todo o tempo. Por onde ele passava, era quase que impossível Jesus andar sem ter uma multidão atrás de si, nas vilas, nas cidades, por onde ele passava. Olha, era impressionante. Imagina você que Jesus está ali naquele movimento ministerial, e ele indo com os seus discípulos encontram um enterro lá na cidade de Naim, o pessoal levando o filho de uma viúva para ser sepultado. E Jesus manda parar tudo, e ele vai e toca no esquife, ou naquele féretro onde estava sendo carregado o morto, e o morto levanta. O morto volta à vida. Gente, que homem é esse? Os discípulos tiveram experiências com Jesus impressionantes, inclusive aquela experiência da travessia do mar, quando o mar estava revolto a ponto de levar, de sucumbir aquele barco e todo mundo afundar e morrer, e Jesus manda cessar a tempestade e silencia o mar, acalma o mar. Que homem é esse? Que homem é esse que tem o poder, que tem a autoridade de falar com o mar e ele se aquietar os ventos, aquietar a natureza? Que homem é esse? Que homem é esse que é capaz de, das suas vestes saírem virtude, saírem poder,
para curar uma mulher que tinha um fluxo há 12 anos e despendeu ali todas as suas riquezas tentando livrar-se daquele problema seríssimo de saúde que a levaria à morte. Ora, Jesus dizia: a tua fé te salvou. Para tantos outros ele fez com que enxergassem, cegos puderam voltar a ver, um cego de nascença que foi curado, coisa que nunca se ouviu falar. Então, que homem é esse? E esse homem está no auge, esse homem está vivendo um momento áureo, quando na sua última ida para Jerusalém, você sabe que tem aquele evento que ele ressuscita Lázaro 4 dias depois da sua morte. Havia 4 dias já de Lázaro que Lázaro estava sepultado, e certamente o corpo já entrando em decomposição, e Jesus vem e ressuscita Lázaro. Então, que homem é esse? E quando ele faz isso, ressuscita Lázaro, ele entra em Jerusalém e entra com uma multidão aclamando Hosana ao que vem em nome do Senhor, o aclamando o rei esperado, o rei vindo que mudaria a história política da nação naquele momento, transformaria a realidade da nação. Mas a mesma multidão que o aplaudiu, que o aclamou, é a multidão que vai dizer daqui a um momento: crucifica-o. Porque essa é a experiência. Jesus vai para Jerusalém para ser morto. Ele mesmo diz aos seus discípulos: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas produz muito fruto. E na verdade essa é a experiência dura de Jesus. Porque mesmo tendo naquela última noite os seus discípulos consigo, Jesus já não era mais aclamado pelas multidões. Aliás, Jesus estava sendo procurado para ser preso e ser levado a julgamento, para ser morto. Jesus estava sendo procurado como um homem perigosíssimo, que precisava ser preso, precisava ser levado às autoridades. Então, naquela experiência daquela última noite com seus discípulos, ele diz assim: orem para que vocês não entrem em tentação. Fiquem comigo, intercedam comigo. E Jesus estava vivendo um momento de muita agonia, de intensa agonia na sua alma, pois ele estava percebendo que o momento pelo qual ele existiu, humanamente falando, veio a existir como homem. E o momento que estava chegando era o momento do propósito final, da consumação da história humana de Jesus. Jesus ia morrer na cruz. Seria levado ali para morrer por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões. Cairia sobre ele o juízo de Deus por causa do nosso pecado. E ele viveria um momento de maior solidão. E já experimentando isso junto com os discípulos, que não conseguiram interceder um tempo com ele. De perceber o momento da dor, da agonia da sua alma, aquela intensa amargura na sua alma, e eles não perceberam ao ponto de ficarem tristes, de terem tristezas, mas de tristeza eles dormiram. E daí, estando com eles, Jesus falou com eles antes de ser preso: vocês vão me abandonar, vocês vão me deixar só, mas eu não estarei só, pois o Pai estará comigo. Na solidão, Jesus encontra o Pai. E quantas vezes nós estamos passando por experiências de solidão, que ninguém consegue compreender a dor profunda da nossa alma, a agonia intensa que muitas vezes estamos vivendo, e a gente só pode viver essa experiência e ter a resposta adequada e ter a mudança quando a gente fecha a porta do quarto e lá no secreto a gente abre o nosso coração para o Senhor. E lá nós encontramos o Pai. O Pai que nos ouve, o Pai que nos recompensa quando estamos diante dele, mesmo em intensa agonia. Não é só aquele momento da adoração, da contemplação e do louvor. Às vezes a gente vai com uma agonia intensa na alma. E nessa solidão, só há uma maneira de sermos consolados. É quando nós encontramos o Pai. Jesus viveu essa experiência e nós também precisamos entender que essa pode ser a nossa experiência.